Vamos para mais um cafezinho? E agora eu quero fazer, eu acho que o último vídeo sobre essa série aí do Pragmatic Programmer. E tem uma parte lá no livro que ele fala que é sua vida, é a sua carreira. E isso é uma coisa que é difícil da gente entender, que tem duas coisas aí principais, né? Uma, muitas pessoas não têm uma ideia de carreira. Eu já vi isso, assim, conversando com algumas pessoas, assim, que elas acham que estão fazendo hoje, que elas vão fazer amanhã, e depois de amanhã, e, e assim por diante. Bom, se a gente trabalha com desenvolvimento de software, com computação, a gente pode ter uma carreira. A gente pode crescer, né? E a segunda é que muitas pessoas esperam que a carreira... Assim, existem algumas pessoas que falam assim, a carreira acontece, né? E para algumas pessoas, sim, a carreira acontece. Elas são dadas as oportunidades, elas abraçam a oportunidade, elas vão crescendo, né? Mas para algumas pessoas a carreira não acontece. Como eu sempre falo aqui, foi o meu caso, por exemplo. No meu caso, a minha carreira não aconteceu. Eu tive que cavar as minhas próprias oportunidades. E aí é sobre isso que eu quero falar assim nesse cafezinho de hoje. Já deu uma introdução aí, ó. Vamos ver o que sai desse cafezinho. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Assim, evolução de carreira. A gente evolui na carreira. E aí, assim, como é que a gente evolui na carreira, né? Eu acho que, assim, quando a gente começa, a gente não tem muita ideia do que é desenvolver software. Mas você tenha feito ali faculdade, né? Eu lembro quando eu saí da faculdade, eu não sabia que era botar software em produção, assim, até porque eu saí e fui trabalhar com IDE, né? Eu fiz um estágio numa área de pesquisa, né? Eu trabalhava com algoritmos de navegação robótica, então, assim, eu implementei alguns algoritmos, mas o pessoal do mestrado, na época eu era de iniciação, né? é, Customizava, pegava um produto e melhorava, né? Pegava o que eu escrevia e melhorava, né? Mas quando eu fui trabalhar de verdade mesmo numa empresa, tipo, não uma iniciação científica, né? Eu comecei a trabalhar com IDE, né? IDE não, ela não vai para produção. A produção dela é um instalador, né? Então, assim, não existe essa de manter software em produção. Às vezes você fica respondendo bugs ali, as fases de teste são bem grandes. Eu fui trabalhar com software em produção depois de, sei lá, uma porrada de tempo aí, depois de muitos anos, né? Então foi aí que eu tive uma série de diferenças, vivências do que é botar software em produção. E aí você vê aí que eu estou tentando falar. Eu tô tentando falar que as vivências vão mudando, né? E o que faz a gente evoluir mesmo é desafio, né? É responsabilidade barra desafio, né? Se a gente é exposto a desafio, a gente evolui. Se a gente não é exposto a desafio, a gente não evolui. Isso era muito visível no meu primeiro emprego, porque assim, a gente não era exposto ao desafio, né? Assim, era meio que uma fábrica de software, né? Tipo, e assim, a gente não tinha contato de produção e a gente só desenvolvia o software e entregava. Então a gente não era exposto ao desafio. Tipo, eu não sabia o que era botar para software em produção, eu não sabia o que era otimização para verificar o software em produção, ver se, onde é que estão os gargalos, fazer procurar memory leak. Eu não sabia fazer essas coisas, né? Eu sabia só software e não evoluía muito. O que tinha muito desafio ali era a gestão de projetos, tanto que assim, todo mundo trabalhou comigo naquela época foi para gestão de projetos, ou também o que evoluía muito era entender requisito, né? E assim, para quem quer uma carreira técnica mesmo, de arquiteto, desenvolvedor, super sênior, isso não é um bom caminho. E aí você tem que pedir. E aí eu entro na segunda parte, né? Lembre-se que a carreira ela é sua, né? É isso que eu tava falando. Acho que foi isso que eu falei na segunda parte. A carreira ela é sua. E se você não pedir o desafio, muitas vezes não vai dar. Porque, por exemplo, o projeto que eu tô hoje, eu sou basicamente o cara que pega os piores bugs. Eu tô com um horrível aqui e tá até meio depressivo aqui, porque eu não sei o que fazer, né? Mas provavelmente até meio-dia eu vou encontrar uma solução. Se não encontrar a solução, eu vou viajar e dane-se o bug. Amanhã alguém de Kuala Lumpur vai ter achado o bug, né? Mas o que eu tava falando assim, se você não pediu o desafio, se você não se ofereceu, não, eu posso tentar encarar isso aí, eu posso, ou posso acompanhar o cara
que coloca isso em produção, você não vai ter o desafio. E aí você não vai estar pronto, assim, tipo, porque as coisas não vão surgir na sua frente, assim. Você tem que dar a cara a bater. Falar assim, não, eu quero. E aí, aquilo que eu já falei de encontrar culpa, né? Você tem que ter cuidado também de conhecer o seu gerente, saber assim, pô, o meu gerente, ele é alguém que ele vai querer colocar a culpa em tudo, ou ele vai, tipo, ele vai saber gerenciar a culpa, né? Porque se ele for alguém que quer colocar culpa em tudo, eu acho que uma boa ideia é você acompanhar as pessoas que fazem aquilo, tentar conversar, extrair, aqui como é que faz, como é que funcionam as coisas, não sei o quê. Porque assim, se você quer crescer, você tem que ter o conhecimento, você tem que provar que é possível. Eu tô falando de crescer tecnicamente, né? Eu não tô falando de crescer dentro da sua organização, né? E aí, uma coisa que sempre o pessoal fala muito assim, né? Júnior, sênior, pleno, não sei o que, blá, blá. Isso também tem níveis, assim, por exemplo. Eu já trabalhei em diversos tipos de empresa. Eu falei essa empresa aí que não tinha muito desafio técnico, era meio uma fábrica de software internos para grandes multinacionais, né? E aí o que acontecia? Quando eu saí dela, eu vi que tinha empresas que tinham desafios bem maiores, né? Então, por exemplo, fui para uma empresa que a gente já deployava software para clientes de médio porte, né? E aí, tipo, tinha um desafios bem maiores. Eu não sabia que era monitorar um software em produção, gente. Era uma coisa assim, tipo, cara, eu não tinha ideia que era isso, né? E aí eu vi que, pô, dá pra fazer isso, existe fazer isso, e tive que aprender na marra, né? Aprender. Porque eu falei que sabe assim, no meu impostor, eu era um impostor. Eu te falei que era e eu tive que aprender na marra. Mas isso você aprende, cara. A grande questão é isso assim, tipo. E aí, assim, se você é um gerente aí, se você é um dev, sabe uma coisa, cara, você vai apanhar, você vai sofrer, vai se estressar, mas você aprende, uma hora você aprende, uma hora você fica expert, né? Por exemplo, eu trabalho com Kafka faz 7 anos, né? Os pepinos que eu tinha, sei lá, 10 anos atrás, assim, 7 anos atrás, eram totalmente diferentes do que eu tenho hoje. Aliás, muitos dos pepinos que eu tenho hoje no projeto, a gente resolve rapidão, assim. Às vezes a pessoa me liga e fala, cara, o que você acha que é? Fala, isso aí. E aí, dito e feito assim, tipo, é rápido de resolver, né? Por exemplo, tem alguns pepinos que nem acontecem mais no nosso projeto, rebalance, porque eu revi todo o código, né? Rebalance é uma coisa que é raro acontecer. Agora a gente está num ponto que, assim, eu briguei o ano todo contra timeout de transação. Nossa, foi uma treta gigantesca, assim, que eu tive que comprar todos os pontos, porque grande parte dos códigos não sou eu que implemento, na verdade eu fico mais resolvendo bug, né? Bug, investigando algumas coisas. Então, eu achei um ponto lá que o time não entendia muitas coisas como funcionava do Kafka Streams. E aí nem eu entendi, tive que olhar no código para entender como é que funcionava a questão dos pontuadores, aí eu entendi como funciona a questão dos pontuadores, entendi que o pontuador, se ele demorar muito, ele impacta no consumo, e aí impactando no consumo, pode impactar também pode impactar também no tempo de execução de algumas coisas, aí se passou o tempo de transação, vai capotar. E aí quando capota ele reinicia de novo, aí fica travado, né? Porque a maioria dos nossos clientes usa exactly once, né? Então ele fica voltando, ele não vai dar flush nas coisas, ele não vai mandar nada, ele fica ali tentando executar da exception, restart a task, e aí fica naquilo, né? E às vezes, aí o que acontece? Aí, às vezes o cliente desabilita o exactly once, mas como a gente implementava o código era mais ou menos assim, né? Tipo, a gente fazia o flush dos caras e depois apagava. E aí, não sei porque foi feito assim. E aí acontecia que ele começava a dar o flush, capotava, reiniciava a thread, e aí começava a dar o flush de novo. E aí não apagava nunca esses dados, ficava um monte de dados sendo gerado. Aí eu tive que reimplementar esse cara de um jeito que ficou mais lento, mas não dá exception, que é perfeito. Fala, não dá exception, cara, né? Mas você vê que é uma evolução, né? Assim, carreiras evoluem, e elas evoluem basicamente quando a gente aprende a fazer coisas mais complicadas, né? E aí vamos mudar assim para o outro lado, né? O lado que. Isso eu já falei 500 vezes aqui, tipo, talvez você já esteja até cansado de falar aqui, que é como as pessoas te avaliam, né? Assim, eu acho que 1 a 1 tem que ter sempre, né? Tipo,
Você chegar pro seu chefe lá, e aí você tem que sempre mostrar aquele grauzinho de satisfação, né? Porque eu não sei quem me falou isso, né? Uma coisa assim, se o teu chefe tá ali ciente que você vai ficar ali para sempre, e eles se acomodam com isso, né? E ele vê que você não vai evoluir, que você não tem como sair, cara, muito provavelmente você não vai ter crescimento de função e aumento de salário. Ele vai aumentar o salário de quem quer de quem ele tá com medo de sair, né? Então, por exemplo, se você tem um certo conhecimento fora, por exemplo, eu não sei se irracionalmente eu sou mais ativo nas redes sociais, porque eu sempre quero estar com esse meu radar ligado aí. Não que eu esteja procurando, mas tá com o radar ligado de, tipo, eu sou conhecido fora da empresa, né? E as pessoas da empresa sabem disso, né? Principalmente agora que eu tô fazendo mestrado, eles sabem disso. Na verdade, eu fui contratado por causa disso, né? Então, eles sempre souberam disso, né, na empresa. E aí, se você não tivesse com esse radar ligado, se você tiver com isso de ser conhecido fora da empresa, o seu chefe já vai te olhar com outros olhos, né? E fala assim, pô, peraí. Eu lembrei quem me disse isso. Foi numa reunião do Sou Java com o Bruno Souza. Ele falou assim, ó, que se seu chefe não sabe que você tem influências fora da empresa, ele não vai deixar você, ele não vai propor que você cresça. Mas se ele sabe que tem influência da empresa, você liga um radar para ele, fala, pô, esse cara pode ser na hora que ele quiser. E aí vai fazer sentido para você crescer. Mas uma outra coisa também é que o seu chefe não autoriza que você cresça. Quem autoriza que você cresça é o chefe do seu chefe, né? Então, por exemplo, eu tenho contato com as 3 pessoas acima de mim, né? Tem o meu chefe, né, que é um tech lead, o diretor, né? Eu não sou tech lead, eu sou especialista, então estou no mesmo nível, mas eu respondo para ele, né, obviamente, porque ele cuida de gestões gerenciais, né? Tem o diretor, que também eu meio que respondo para ele também, né? Que o diretor é bem mais alto que eu, né? Tipo um nível mais alto, mas ele trabalha com cross project, que eu não trabalho com. Não trabalho. Assim, eu tenho uma influência cross project, mas eu não trabalho cross project, porque eu sou especialista de uma coisa muito específica, né? E tem o que era o antigo CTO, né? Agora ele é diretor também, né? Diretor de engenharia. Porque a empresa foi comprada e isso apareceu mais um bando de níveis acima, né? Eu tenho esse contato com esses 3 e já tive reunião com o outro, assim, com o quarto acima, né? Então todos eles sabem meu nome. Então é bom sempre saber isso, né? É bom sempre você dar um jeito de você comunicar com as pessoas saberem o que você faz, né? Porque, como diria o Chacrinha, quem não se comunica se trombica, eu acho que eu tenho até um cafezinho sobre isso. Assim, se você não se comunicar, se as pessoas não verem que você é bom, que você produz, que você resolve, cara, você não vai crescer. Então não vai crescer. Então, assim, já deu 13 minutos, passou do meu tempo aí. Resumindo basicamente aqui, você vai crescer se você. Isso surgiu do Pragmatic Program, a vida é sua, você tem que lidar com a sua carreira, você tem que cavar os seus próprios caminhos para crescimento e você vai crescer se você for exposto a desafios. Se as pessoas souberem que você existe, que você resolve os problemas, que você é um profissional valioso, se você tiver influências fora da empresa, né? Então, tem um lado político aí, assim, sempre recomendo, faça uma política na empresa, vai conversar com a pessoa, mesmo que o cara seja um mala, mas converse com ele, assim, porque uma pessoa que não gosta de você na empresa, por qualquer motivo, é problema dela. Mas ou você neutraliza aquilo, e eu posso falar outro dia como neutralizar isso, que eu já sofri bastante com isso, ou você tem que se competir com aquilo e mostrar que é um cara legal. Bom, então era isso, meu cafezinho era sobre isso, crescer a empresa, e eu espero que tenha te ajudado.